Olá, famílias! Aqui é o Grupo Gestação Positiva, um projeto para ajudar famílias que estão recebendo um novo bebê. Vamos falar sobre as mudanças que o corpo sofre no puerpério? Lembrando que o puerpério é aquele período logo depois do parto. Então vamos começar falando das mudanças que acontecem relacionadas ao útero, que é justamente onde o bebê estava. Então, logo depois do parto, o útero tende a entrar em contrações parecidas com aquelas do trabalho de parto, mas um pouco mais leve. E essas contrações, elas são um pouco mais fortes em quem já teve vários partos e também na hora que o neném está amamentando. Essas contrações, elas vão ficando cada vez mais fracas e até depois de uns 3 dias depois do parto, elas geralmente estão bem fraquinhas. O útero geralmente vai diminuindo e volta para o tamanho igual ele era antes da gestação por volta de 8 semanas depois do parto. O colo do útero pode sair pela vulva depois do parto, mas isso é bem raro e bem difícil de acontecer. Mas caso você sinta uma massa saindo da vagina ou uma sensação de pressão ali, você pode procurar sua médica e os profissionais da saúde que te atendem para eles darem uma olhadinha para você. Agora vamos falar do lóquios, que é um sangramento diferente que aparece depois do parto. Nos primeiros dias, o lóquio tem uma cor mais vermelha e depois de 3 ou 4 dias, ele vai ficando mais claro. Então, depois de mais ou menos 10 dias, ele fica com uma cor branca ou então um amarelo clarinho. E o lóquio, no geral, dura por mais ou menos entre 24 e 36 dias depois do parto. Já a menstruação mesmo, em mulheres que não amamentam, deve voltar mais ou menos com 6 ou 8 semanas depois do parto. Já nas mulheres que estão amamentando, a menstruação pode demorar até 18 meses para voltar. Agora vamos falar da vagina, vulva e das partes ali mais de fora mesmo da região genital. Então, logo depois do parto, essas partes podem ficar um pouco vermelhinhas e inchadas, e a vagina vai diminuindo e voltando para o tamanho parecido com o que era antes do parto. Sobre a higiene da vulva, é importante lembrar que deve ser feita de frente para trás, ou seja, primeiro a vulva e depois o ânus. E o períneo, que é essa área próxima da vulva e do ânus, deve ser lavado só com água e sabão. Geralmente, não precisa de pomadas ou sprays, mas se tiver inchado e dando muito desconforto, pode fazer algumas compressas com água gelada ou usar bolsas de gelo para ajudar nessas primeiras 24 horas depois do parto. E quando já tiver passado essas 24 horas depois do parto, pode fazer aqueles banhos de assento ou usar banhos de banheira com água morna para ajudar nesse desconforto. Agora falando um pouco sobre o xixi, logo depois do parto, a mulher pode não conseguir fazer xixi e precisar usar uma sonda ali no hospital mesmo, que é tipo um canudinho para ajudar nisso. E nessas semanas que vem depois de ter o bebê, é importante sempre ficar de olho nos sintomas de infecção urinária. E então, conversar com os profissionais da saúde que te atendem se você tiver qualquer sintoma ou qualquer dúvida. Sobre os inchaços na perna, geralmente ficam até mais ou menos 10 ou 12 dias depois do parto. Falando um pouco do coração, ele pode bater um pouco mais rápido nos primeiros 2 dias depois do parto. E com 10 dias, geralmente, ele já está batendo normal, igual era antes de engravidar. Já a pressão, ela tende a aumentar um pouco depois de ganhar o bebê. Mas se por acaso ela estiver realmente alta, procure os serviços de saúde para eles te ajudarem. Qualquer dúvida, sempre entre em contato com eles. Sobre a anemia, se durante a gravidez as médicas tiverem te falado para tomar ácido fólico, você tem que continuar tomando no puerpério até a anemia melhorar. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o peito e o leite, mas a gente tem aqui no curso algumas aulas só sobre isso para poder tirar todas as dúvidas e explicar melhor. Mas eu queria lembrar que amamentar é muito importante e sempre que a mulher puder amamentar, ela deve amamentar. Mas tem algumas mulheres que não vão poder ou que não conseguem. E tem alguns remédios também que as mulheres tomam que podem passar pelo leite. Então, a gente tem que ter um cuidado também especial com a região do peito e qualquer dúvida, qualquer pergunta, peçam ajuda com os profissionais de saúde que atendem vocês. Mas então, depois do parto, começa a sair um líquido que a gente chama de colostro, que tem uma cor amarelada e é produzido até uns 5 dias, até 2 semanas depois do parto. E então, aos poucos, esse colostro vai virando leite mesmo. Com umas 4 ou 6 semanas depois do parto, ele já é o leite que vocês já escutam falar. Falando um pouco sobre desconforto e alterações de humor,
e emocional depois do parto, por conta do próprio parto, anestesias e procedimentos, a mulher pode ficar um pouco desconfortável nesses primeiros dias. E, além disso, é bem comum se sentir um pouco mais deprimida nos primeiros dias depois do parto. Aqui no curso, a gente também fez para vocês algumas aulas só sobre a depressão pós-parto, para que vocês possam ficar mais tranquilas e tirar as suas dúvidas. Então, deem uma olhadinha nessas aulas também. Agora eu vou falar um pouco sobre o peso e a barriga. Então, depois do parto, é normal que a barriga esteja mais mole e demora várias semanas para ir voltando ao normal. E fazer exercícios físicos pode ajudar a voltar um pouquinho mais rápido. Já as estrias, elas não somem totalmente depois do parto, não. A perda de peso nas primeiras semanas já acontece por conta do próprio parto e também do corpo desinchando e eliminando mais água no xixi. E com mais ou menos 2 semanas do parto, já perdeu aquele peso que é só por conta da gravidez. Mas a gente sabe que também tem um ganho de gordura na gravidez. E geralmente, com mais ou menos uns 6 meses depois do parto, esse peso fica mais próximo do que era antes. Mas é importante falar que isso é individual e depende de pessoa para pessoa. Já o cabelo, depois do parto, ele tende a cair mais. Mas essa queda de cabelo acaba resolvendo sozinha com uns 6 ou 9 meses depois do parto. A gengiva, que passa por umas alterações durante a gravidez, ela volta ao normal logo no início do puerpério. Sobre as vacinas, se o bebê tiver o sangue positivo e a mãe tiver sangue negativo, logo depois do parto, as médicas devem dar para essa mãe uma injeção para evitar alguns problemas futuros. E, além disso, as pacientes que não tiverem recebido vacina para rubéola, sarampo, cachumba e também hepatite B, dupla adulto e influenza, devem receber depois do parto. Sobre a diabetes, as gestantes que tiveram diabetes só por conta da gravidez e não tinham ela antes de engravidar, geralmente até 6 semanas depois do parto já está resolvida, mas deve ser acompanhada e medir a glicemia para garantir que ela está se resolvendo. Sobre os exercícios físicos, para pessoas que tiveram parto normal e sem complicações, já podem ir voltando. Para as que fizeram cesáreas, tem que esperar os incômodos e dores do parto passar totalmente. E, na dúvida, sempre perguntem para os profissionais. E, para finalizar, lembrem que qualquer sinal de infecção, como febre, muita dor, inchaço e se tiver também sangramentos muito fortes, falta de ar, dor no peito e qualquer outra coisa que te preocupe ou te deixe na dúvida, procure os profissionais da área de saúde que te atendem. Espero que essa aula possa ter ajudado e te deixado mais tranquila nesse momento depois do parto.